Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Aqui é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim, Antônio Carlos. Hoje é dia 18 de novembro, sábado. A Igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 14, versículo de 22 a 33. Depois que a multidão comera fartamente, Jesus mandou que os seus discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Quem se encontra com Jesus sente alegria, sente paz, sente esperança, se sente saciado de amor, sente-se saciado. E Jesus multiplicou os pães, alimentou a fé, alimentou a espiritualidade, alimentou aquele povo. Mas não só deu alimento, deu amor, deu presença. Assim ele pede que seus discípulos possam ir na sua frente, enquanto ele despede as multidões, um por um, com uma palavra, um sorriso, um aperto de mão. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao barco para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A oração era para Jesus algo essencial. E por isso Jesus não tinha pressa. Não fazia uma oração corrida, não fazia uma oração apressada. Chegou à tarde, ficou a noite toda no alto da montanha sozinho, valorizando o silêncio, a contemplação, a adoração ao Pai. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Aqui, o vento contrário, a força dos ventos, representam as dificuldades presentes na vida de Jesus e na nossa vida. Na vida de Jesus, os ventos contrários eram os líderes religiosos, as autoridades que tinham inveja, ciúme de Jesus, que queriam a morte de Jesus. Os ventos contrários também eram a incredulidade dos apóstolos, a falta de fé da multidão, que esperava sinais, mas que quando via os milagres e sinais não acreditavam que Jesus era o Messias. Pelas 3 horas da manhã, Jesus foi até o encontro dos discípulos andando sobre o mar. O vento era contrário, as ondas eram fortes, era madrugada, noite escura, e Jesus vai ao encontro dos seus apóstolos para os confortar, os animar. Quando os discípulos os avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. O medo sempre esteve presente no coração dos apóstolos, e acredito que cada um de nós também tem alguma espécie de medo. Medo do amanhã, medo da dívida, da fome, do desemprego, da doença, de perder alguém que a gente ama, de fracassar na vida. Se alguém diz que não tem medo, é um mentiroso, pois o medo, ele está sempre presente. Mas por que tantas pessoas conseguem vencer o medo? Porque elas têm fé. Só se vence o medo a partir da fé, da oração, da confiança em Deus. Jesus, porém, quando viu seus apóstolos com medo, disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Sempre que o medo bater na nossa porta, diga com você: é Jesus, Ele está comigo, coragem, não vou ter medo, Jesus está comigo. Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas. Jesus respondeu: vem. E Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Caminhar sobre a água é caminhar sem a certeza de dias melhores, sem a certeza de que tudo vai dar certo. É caminhar pela fé, é caminhar pela esperança. Todos nós caminhamos assim. Caminhamos não pela visão, mas caminhamos pela fé. Caminhamos não pela certeza, mas pela confiança. Mas, de repente,
veio um vento muito forte, e Pedro ficou com medo e começou a afundar. E disse: Senhor, salva-me. Pedro estava indo muito bem, mas tirou seus olhos de Jesus e começou a pensar nos ventos, e começou a sentir medo e a afundar. Jesus logo estendeu a mão, segurou a Pedro e disse: Homem fraco na fé, por que duvidastes? Assim subiu, assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante de Jesus, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Agora eles acreditam que Jesus é o Filho de Deus, porque Jesus andou sobre as águas e serenou a tempestade. Mas e a multiplicação dos pães? E os cegos que ele curou? E os doentes que ele salvou? Será que os apóstolos ainda não tinham fé? E nós, quantas vezes recebemos de Deus inúmeras graças, infinitas bênçãos? Até quando vamos ficar duvidando? Até quando vamos ficar aguardando de Deus mais um sinal? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.